Olá, eu sou a Bárbara e esse é mais um Gabinete Caligari, mais um vídeo para o Gabinete Caligari. Se você ainda não acompanha o canal, se inscreva, acione o sininho também, que aí sempre que a gente estiver lançando um vídeo, eu e a Renata Aze tá aí para chegar vídeos de mais gente legal, você vai ter uma notificação de que tem vídeo novo. Se você curtir o que eu tô falando e ainda não conheceu o canal, te convido a assistir aos outros vídeos, tanto meus quanto da Renata. O último vídeo da Renata, inclusive, tá excelente, se chama Fake Podcast. E bem ou mal fala de coisas primas que eu vou falar aqui hoje, talvez. Vamos ver. Eu hoje vou fazer um complemento dos últimos vídeos que eu tenho feito, ainda pegando aí a rebarba do Oscar, que aconteceu na semana passada. Hoje, o dia que eu gravo esse vídeo, é dia 19 de março de 2023. Se tudo der certo, eu ainda lanço ele hoje, no domingo, ou talvez na segunda, não sei, mas espero que consiga lançar ainda domingo. Nos vídeos passados eu falo um pouquinho sobre o Triângulo da Tristeza. Depois eu falo sobre Tudo em Todo Lugar, a todo tempo, toda hora. Eu nunca sei o nome inteiro desse filme, mas é aquele filme que acontece tudo ao mesmo tempo, e que é demais. Eu gosto muito do filme. Falei das Banshees de Inisherin, que também é um filme que eu gostei muito. E agora eu quero jogar alguns pontos sobre 3 filmes que estão nessa leva aí, né? Que concorreu ao Oscar, que por mais que a gente tente fugir do Oscar, fica difícil, porque a máquina hollywoodiana, né, de soft power, faz com que a gente fique curioso e falando e problematizando e entendendo e trocando ideias sobre os filmes que eles mandam a gente seguir, né? E que, bem ou mal, por mais que seja injusto, e sempre premiar filme, uma coisa completamente insana, né? De melhor, ditar que um filme, que uma coisa de arte é melhor do que a outra, né? Que um ator é melhor do que outro, enfim. Mas eu acho que acaba ditando muito sobre um momento, sobre um mercado, sobre o que a sociedade em si daquela época está pensando, está achando da vida, para onde ela acha que os rumos das coisas vão, né? Quem acompanha os meus vídeos desde antes do Gabinete Caligari, quando eu fazia vídeo lá para o Levante 42, que é uma escola de roteiro muito legal que tem aqui no Rio de Janeiro, e eu fazia uns vídeos para as páginas de Instagram e YouTube deles, e até nos textos mesmo que eu escrevo na minha página, Pérolas do Streaming no Instagram, já deve estar familiarizado com o que eu chamo de filme não é que eu chamo, mas a coisa do filme também ser uma espécie de oráculo, né? Um filme que representa um momento, ele também tem o poder, de certa forma, de acabar apontando para o futuro, seja um futuro mais imediato, seja um futuro até um pouquinho mais a longo prazo, de para onde a sociedade está indo. Não é um privilégio do cinema, né? Eu acho que é uma característica muito inerente no campo das artes, né? A arte, ela também tem esse papel meio que de oráculo, mesmo que seja de uma forma inconsciente, mesmo que seu autor não queira prever, fazer previsões, mas em muitos e muitos casos isso acaba acontecendo. E aí, portanto, apesar de ser Oscar, etc e tal, eu acho importante sim se falar sobre esses filmes, inclusive problematizá-los quando assim é necessário. E estou fazendo todo esse preâmbulo porque hoje eu vou problematizar. Estou ficando uma pessoa chata que problematiza tudo e cada vez sabe menos falar as coisas. As palavras, né? Espero que as coisas eu esteja conseguindo ainda saber falar. Vamos lá. A Renata Aze, no último vídeo que ela fez, que se chama Fake Podcast, ela fala um pouquinho sobre o arquétipo de Girl Boss, e tem muita coisa que ela fala ali que é muito, muito interessante. Ela usou um termo que é um termo que me chamou a atenção, porque bem ou mal, ainda que de maneira indireta, era sobre o que eu estava querendo falar.
E esses 3 filmes acabaram me dando um ótimo álibi para isso, né? Ela coloca lá a questão de quase toda mulher, né? E o quase toda mulher, eu acho que quase toda mulher é louca, quase toda mulher é histérica, quase toda mulher faz isso, faz assado, enfim, né? Quase toda mulher precisa se tratar. Hoje, inclusive, escreveram isso para mim no Facebook, no meio de uma discussão que eu estava problematizando, inclusive, um desses filmes. Um rapaz, depois de eu voltar todos os meus argumentos e talvez ele ficar sem, ou talvez ele foi lá e falou que eu precisava me tratar, que eu tava louca, né? Enfim. E por isso que é muito importante a gente abrir esses espaços de poder falar sobre esses filmes. Inclusive para tirar esses caras, essas pessoas, nesse caso foi um cara, porque será, desse armário machistoide, patriarcal, cheio de preconceitos. E aí, vamos lá, o quase toda mulher contrapondo ao quê? Ao nem todo homem, né? Nem todo homem é uma frase que tem sido falada ultimamente, né? Homens que ainda têm a cara de pau de falar isso quando a gente quer aprofundar um pouco a questão, e acha que tudo que é a reivindicação da mulher quando fala de cuidado em relação ao homem é generalista, quando não e que vem com essa carta, né? Mas nem todo homem é assim, nem todo homem é assado. E o que contrapõe isso, invariavelmente, é o quase toda mulher. Eu vou falar de 3 filmes, um nem é sobre mulher, mas é sobre preconceitos, então eu tô botando nesse mesmo bojo para problematizar. Vou começar com ele, que é um filme que, inclusive, nos últimos dias tem sido muito problematizado. Parece que aqui no Brasil descobriram que essa é uma problematização que já está acontecendo lá fora, acho que desde dezembro, mas enfim, que é a questão do Brendan Fraser no A Baleia. Eu acho que o Oscar do Brendan Fraser, apesar de tudo, foi merecido. Eu acho ele um baita de um ator. Eu acho que, inclusive, por trás das câmeras, a trajetória de herói que o próprio ator teve de passar por tudo que ele passou, foi posto na geladeira por uma questão que ele foi lá defender as coisas que ele acredita. Se eu não me engano, ele foi até lá confrontar alguém que ele viu assediando e tal, foi posto na geladeira por anos, mais de uma década, e volta nesse momento para os holofotes numa interpretação tão potente. Mas, ao mesmo tempo, aqui no Brasil chegou as notícias de que tinha grupos de militantes que estavam questionando ou cancelando eu acho forte demais, desculpa, eu não vi ninguém cancelar o filme, mas enfim, né, quando você vai atacar os grupos que reivindicam alguma coisa, uma das primeiras coisas que você diz que os grupos estão a cancelar coisas por aí. Então, tem se dito muito que esses grupos estão cancelando o filme por conta do uso do fat suit, né? Que é aquela roupa para engordar. O que o Brendan Fraser não é muito bem fat suit, mas é uma roupa, mas é uma maquiagem para engordar bastante ele, que é como se fosse um fat suit, né? Estão batendo nessa militância que chamam de chata, de identitária, num sentido pejorativo, de histérica e tal, e talvez eu estou trazendo para cá, né, porque, enfim, é sempre o contrário de nem todo. Para os grupos minoritários acaba sendo quase todos, e aí 3 pontinhos, que aí pode ser mulher e qualquer tipo de militância, quando exagera, quando é raivoso, quando, enfim... É como se fosse só isso. E não que só isso não bastasse, né? Porque tem toda uma discussão aí a ser feita, porque o Brendan Fraser, apesar de ter feito essa trajetória de herói, ele é mais um cara branco. Beleza, o personagem é branco também, poderia não ser, talvez, acho que não poderia não ser, mas enfim, ele é mais um ator padrão que um dia foi galã e tal, e tem essa redenção dele ter conseguido fazer esse papel e honrar esse papel e fazer muito bem e ganhar o Oscar. Mas será que não tem nenhum ator gordo que pudesse fazer?
Por que no momento que tem um personagem gordo, você pega um personagem que é galã, que já foi galã, coloca ele numa cadeira de maquiagem por 5, 6, dizem que durava 7 horas de maquiagem com 5 pessoas em volta, quando pode escalar um personagem gordo. Eu vi uma matéria do Darren Aronofsky. Gente, eu tô dislexa de novo hoje com os nomes que nem no vídeo passado. Enfim, do diretor, dizendo que ele não escalou homens, atores gordos, por causa de problemas de saúde no set, que ele acha que seria uma questão a saúde no set, porque já que é para ser realista, ele queria alguém tão gordo quanto o personagem do roteiro pedia, que era, sei lá, com quase 300 quilos, 200 e muitos quilos, e que ele não ia achar alguém assim, e se achasse alguém assim, ia ser perigoso para seguro, para ele se sentir para assegurar o cara e ele se sentir inseguro de ter alguma questão de saúde, do cara passar mal e tal, porque na cabeça dele e aí eu acho engraçado, né? Fazer um parênteses aqui, porque ao mesmo tempo que a galera anti-identitarismo diz qualquer ator pode interpretar qualquer coisa e tal, e pode engordar não sei quantos quilos para depois emagrecer, né? Aquele corpo que é outro, corpo gordo, enquanto gordo só para fazer o filme, depois ele emagrece, não é uma pessoa gorda ali. Enfim, mas ele vai ser bom de qualquer jeito e tal. Quando na cabeça do Aronofsky, para ter um ator gordo, ia ter que ser tão gordo quanto o personagem pedia. Possivelmente não ia ser bom, porque para ser tão gordo quanto o personagem pedia, ia ter que ter problemas de saúde e tal, blá blá blá. E aí tem muita questão, né? Porque é muito preconceituosa essa fala dele. Eu particularmente acho a cara dele, porque eu acho que isso está impresso em todos os filmes dele, nas entrelinhas ali, como ele vê o mundo e a sociedade, e aqueles que não se encaixam na sociedade, o grande moralismo que ele tem, o grande carga reacionária que ele tem em absolutamente todos os outros filmes. O Lutador é até um filme que eu gosto, mas tem também... o Requiem por um Sonho, eu acho um nojo, o Mãe não consegui passar da metade, enfim, por essa razão. Mas é muito preconceituoso isso, porque precisava ser um ator de 273 quilos, e aí tem várias questões, assim, tem atores gordos lá, gordos obesos, que se propuseram a fazer teste e isso nem foi ouvido, pelo que eu andei lendo, tá, gente? Também não sei, assim. Tanto que um dos atores pediu para um diretor, que ele tinha acabado de fazer um filme, meio que escrever uma carta para o jornal e tal, falando, trabalhei com tal ator e não tive nenhum problema de saúde. Isso um cara bem obeso, que talvez não tenha os 270 e tantos quilos, mas chegue perto dos 200. E será que esse personagem que come compulsivamente ali, que tem uma questão de saúde pela escolha da vida que ele resolveu ter, de não aguentar mais, de ser um tipo de suicídio, mas será que esse ator realmente precisaria pesar os 273 quilos? Ou será que ele achou mais fácil contratar um ator que tivesse que ser mudado, porque ele não encararia mostrar para um ator de 200 e tantos quilos, 200 e pouquinhos quilos, 190, 100 e muitos quilos, que o que ele estaria fazendo no filme é gordofóbico. E aí é que é a questão. Não é a questão se está usando roupa de gordo ou não. Roupa para ficar gordo, né? Fat suits é terno gordo, né? Roupa de vestimenta de gordo. Com enchimento, né? Aquela coisa. Mas não é essa a questão. O cerne da questão não é a questão do Brendan Fraser vestir. O cerne da questão é que, na realidade, o filme é gordofóbico. O filme é para você sentir pena daquele corpo gordo e somente pena. O filme espetaculariza e desumaniza esse corpo na maneira que filma, nas escolhas que faz, inclusive de roteiro, mas na sua estética é ainda pior. É para botar esse gordo
para você não querer ser aquilo de jeito nenhum, para te dar uma lição de moral de que não seja assim. Então, será que na realidade ele optou porque não tem ator gordo bom, não dá, tal, ou porque de repente ele não encararia ter um ator gordo que já no set problematizaria essas coisas e de repente não deixasse o seu corpo ser usado dessa maneira. E enfim, essa era a questão que eu queria problematizar, porque eu acho que vale muito a pena a gente pensar isso. O tal do lugar de fala que muitos reclamam, e confesso que tem vezes que eu acho que é usado de maneira, não é exagerada, mas oportunista em algum lugar, quando também não vejo problema disso, porque às vezes ok se usar disso para ser oportunista, no lugar de que quem faz isso costuma ser pessoas que não têm as mesmas oportunidades de outras, mas a importância desse lugar de fala às vezes está simplesmente, aliás, o vídeo dessa semana da Rita Von Hunt vai um pouquinho para esse lado, que é o que eu quero especificar um pouco agora, tentar pensar um pouco agora. Porque quando você tem pessoas que podem se autorrepresentar, seja por trás das câmeras, no texto, em frente às câmeras, atuando e tal, ela não vai deixar passar, possivelmente, preconceitos de que o status quo, não sendo como essa minoria, deixa passar e acha normal. E às vezes está na sustentação, justamente, de preconceitos, para que o barco corra do jeito que tem que correr nessa estrutura capitalista, patriarcal e etc. Antes de eu passar para os próximos filmes, só fazer 2 observações num nível bastante pessoal, que hoje eu acabei discutindo na internet por conta disso. De uma pessoa que escreve muito bem, que tem lá umas opiniões das quais às vezes eu discordo, ela é muito resistente a essa coisa identitária, é contra, não gosta, e costuma acusar esse identitarismo de ser coisa liberal, liberaloide e tal, que apesar de eu achar que os liberais estão cada vez mais cooptando, não acho necessariamente que seja coisa de liberal, e estava eu colocando todos os pontos que eu acho de maneira educada, até conversando diretamente com essa pessoa e mais uma outra mulher que colocava outras coisas, sempre puxando a sardinha para essa coisa de que é coisa de liberal, é coisa de liberal. Eu só achei gozado tá falando que é coisa de liberal, essa coisa chata do Fat Sweet, tal, falando de um filme hollywoodiano que só tá tendo essa projeção porque concorreu ao Oscar, né? Dirigido pelo Darren Aronofsky, mas ok, estava ali tentando falar o porquê que eu não acho que necessariamente todo tipo de identitarismo, toda luta identitária tem que ser condicionada com sei lá, né, um devir liberal, quando um fulano ficou com muita raiva de tudo aquilo que eu estava escrevendo e começou a me atacar, e depois disse que eu não entendia nada de cinema, que eu precisava ver uns filmes, fez um mansplaining ali, básico, me deu umas dicas, e aí quando eu falei que trabalhava com isso, então ele falou que eu era louca e que tinha que me tratar. E aí é isso, quando essa luta que a gente coloca é de inclusão. Quando tem alguém que fala, assim tá errado, não é porque quer acabar com a interpretação, atores não podem mais fazer isso, mas porque, então, que mais atores que só vão poder fazer isso, porque inclusive eles não vão ser escalados para mais nada. Vídeo que acontece com os atores LGBTQIA+, quando saem do armário, invariavelmente, depois disso, eles vão fazer papéis de gays. É difícil ser escalado para um papel de heterossexual quando você fica conhecido por ter saído do armário, é gay. Então, e aí se uma atriz trans, se um ator gordo, se um ator deficiente, surdo, se ele existe, se ele é bom, se ele não tem espaço e se pinta um papel bom com alguém que tem essa característica, é a única oportunidade, de repente, dele ver um lugar ao sol e ter uma projeção um pouco maior. E as pessoas defendem como se fosse ao contrário, como se tivesse
tirando o direito dos outros atores que são maravilhosos e vem num discurso bem meritocrático. Eles trabalharam tanto, eles são bons, eles estudam, tirar o direito deles fazerem. Nessa postagem que eu tô falando agora, originalmente o cara que escreveu a postagem, que até dialogou comigo, etc e tal, mas que ele escreveu a postagem, ele citava Dustin Hoffman em Rayman, citava Al Pacino, eu acho, Robert De Niro em Toro Indomável, citava Javier Bardem em Carne Trêmula, citava o Benício Del Toro no Che, dizendo, eles não têm lugar de fala, eles não poderiam fazer o filme. Fizeram o filme todos muito bem, mas há quantos anos a gente tem os mesmos homens, quase todos brancos, cis, totalmente, que se não vieram dos Estados Unidos, vieram da Inglaterra, no máximo ali da Espanha, falando por tantos outros tipos de personagem. Será que é uma luta que ela é realmente tão individual assim? Enfim, aí os outros dois filmes também vão muito para essa linha. Um exemplo que eu usei, falando sobre isso, que eu uso, é o Tar. Eu já falei também no último vídeo do Tar. Eu digo que eu não gosto muito, sustentando isso, eu não gosto muito do filme, mas a Cate Blanchett, ela tá genial, e ela faz o papel de lésbica, ela não é lésbica, eu não tô vendo ela ser cancelada por isso. Eu acho ok também, não tem que cancelar. Mas eu acho que se tivesse, de repente, uma lésbica ciente da sua militância, da sua responsabilidade em ser lésbica, será que ela compraria o Tar? Porque o que me incomoda é justamente isso, assim, é colocar uma mulher lésbica, portanto, isso o filme que tá dizendo, não sou eu, não acho, tá? Portanto, se comportando como um homem, e aí, como eu disse no outro filme, viram quase nem todo homem, tipo, olha, não é quase toda mulher, mas olha como mulher faz. Olha como mulher faz isso. Ainda mais sendo lésbica, olha como mulher faz isso. Eu até vi uma crítica de um cara que eu também curto muito, esse eu curto muito que ele fala, que ele coloca tal, e ele gostou do Tar, e ele colocou um ponto que até me fez ficar menos implicante, mas também não, com o filme, porque ele diz, se fosse a trajetória de um homem, possivelmente ele passaria por tudo isso e continuaria por cima da carne seca, e ela não, né? Ela acaba sendo maestra numa coisa de cosplay, na China, eu acho, né? E pro status que ela tinha, não que isso em si tenha algum problema, mas pro status que ela tinha, e ela, sim, literalmente cancelada do meio ocidental, intelectual, hiperelitista que ela fazia parte, pro status que ela tinha, é um grande castigo, né? Esse cancelamento. E ela só prossegue porque é a única coisa que ela sabe fazer, que ela quer fazer, né? Que ela tem ânsia de fazer. Tudo bem, tem isso, meio que mostra, olha, com o homem talvez não acontecesse assim. Mas eu acho que ainda assim o que fica mais presente, na minha opinião, é essa questão de, olha, uma mulher pode fazer também. Quando na vida real, desde o Me Too, a gente tem o quê? Ellen DeGeneres, né, que tá aí, ela sendo muito falada, mas muito mais por uma questão de assédio moral do que sexual, ainda assim uma coisa horrorosa, os relatos que tem sobre ela, mas sobre assédio moral somente. E quantos homens, quantos diretores, quantos atores, quantos produtores? E aí fala o filme de uma mulher, com uma mulher fazendo isso, sabe? Enfim, e aí já vi gente também, bem artista, homem de esquerda, mais velho, que não abre a mão do seu privilégio, fala, é um filme que é um exemplo contra essa cultura do cancelamento, como ela é cruel. Gente, a personagem da Tar, ela é genial, ela é ótima, mas ela trata todo mundo de uma maneira tóxica. Ela faz muito mal para as pessoas. Ela assedia meninas novas que entram naquele trabalho, moralmente, e deixa entender que emocionalmente, para sexualmente também. Não merece ser cancelado?
E cancelado não é assim. Quando você diz cancelado, parece que você vai meio que deixar essa pessoa, fazer essa pessoa deixar de existir, mas não. Não pode mais viver nesse meio. Pelo menos por um tempo. Não é justo? Enfim. E o outro filme que eu quero problematizar aqui, que é um filme que aí todo mundo eu acho que vai se surpreender, que é o Women Talking, da Sarah Polley. Eu adoro a Sarah Polley. Eu acho aquele primeiro filme dela, Stories We Tell, genial, maravilhoso. Não é à toa que vem, ela abriu, né, praticamente aí um subgênero aqui no Brasil. Vemos a Petra Costa fazendo e outros diretores também. Enfim, que é esse documentário sobre si próprio, né? E aí conta ali, tem aquela voz presente e falando da própria família e da própria situação, acaba falando de assuntos mais universais e maiores, e muito do feminino também, o tema, enfim. Eu tava com muita expectativa no filme. O filme todo... Aí é que tá, ele é todo certinho, no sentido de que é só mulher, ela é diretora, a produtora é a Frances McDormand, é roteiro de mulher, ela criou um ambiente super seguro dentro do set, até 10 horas de trabalho para todo mundo, a terapeuta dentro do set caso houvesse problema, um set conduzido de uma maneira horizontal, tudo isso você lê e eu acho genial, porque os sets de filmagem costuma ser um lugar bastante cruel, inclusive às vezes com mulheres, dependendo de como está composta a equipe. E certas cabeças de equipe são, historicamente, e eu já passei por isso, não é balela, é verdade, vem com uma carga aí muito machista, às vezes, enfim. E ela foi lá fazer um filme feminista desde esse momento até a entrega do filme. A história é bonita, né? Mas eu fiquei com algumas questões. A história é muito interessante, né? Triste, e é muito interessante que é uma história baseada num grupo menonita, né? Que é aquele tipo grupo ultraconservador religioso nos estilos lá dos Amish e tal. Essa história acontece veridicamente na Bolívia. Isso daí já é um lugar que eu quero começar a chegar. É um grupo de origem alemã que tem aqui espalhado pelas Américas. A história original acontece no interior da Bolívia. Isso vira um livro, e a Sarah Polley um livro ficcional, e a Sarah Polley adapta esse livro. No livro, eu confesso, não faço ideia se a autora mantém que é um grupo boliviano ou norte-americano, como deixa transparecer no filme. No filme não diz muito bem o que é, mas são todas atrizes americanas falando inglês, então você pressupõe, e como essa coisa Amish e tal é muito do americano, né, você pressupõe que pode ser um grupo nos Estados Unidos. E esse grupo, as mulheres desse grupo são sistematicamente estupradas por homens daquele vilarejo, até familiares seus. Elas são dopadas durante a noite, elas acordam sabendo, não se lembrando de nada, sentindo que seus corpos foram violados. E quando elas querem falar sobre isso, durante anos elas foram ensinar que isso era o diabo visitando elas, ou que elas estavam enlouquecendo. E até que um belo dia aparece uma menina muito nova, estuprada, e elas resolvem dar um chega e fazem uma grande plenária que dura dias para conversar se elas ficam, se elas lutam ou se elas não fazem nada. E aí tem um grupo que acha uma coisa, tem outro grupo que acha outra. A única pessoa que quer ficar lá e fingir que nada acontece justamente a Frances McDormand, que sai logo. Então ela tem uma participação pequena no filme e fica aquela conversa. E é sobre consenso, é sobre horizontalidade, é sobre todas essas questões. Se deixassem a mulher gerir, talvez fossem mais justas, e tudo isso eu acho muito maneiro, porque eu acredito que pode ser, inclusive dessa maneira, se deixar mulheres fazerem. Mas algumas coisas me incomodou. Beleza, a história original é dessa galera menonita. Acho que é. Dessa galera religiosa. Beleza, né? Eles são descendentes de alemães, mesmo sendo os bolivianos, então eles são todos brancos e tal, blá blá blá. Mas é uma representatividade ali que é só de mulher branca.
E isso é um recorte, porque essa história poderia ser contada em qualquer tipo de núcleo de sociedade. Então escolhe-se manter isso. E sem nenhuma crítica, nem nada assim que indique crítica ao fato de repente ser uma comunidade ultra conservadora, religiosa e etc e tal. Então fica só isso, um monte de mulher branca lá, porque na história original é assim, no roteiro mantiveram a história original, norte-americanas, então nem bolivianas elas são, né? O que o recorte fica ainda mais, não sei se privilegiada é a palavra, mas talvez, não sei. Elas se ouvem, elas não sabem escrever, porque é uma comunidade que as mulheres não têm direito à educação. Então tem um personagem homem, que é um professor e que é super traumatizado na sua própria masculinidade, porque a mãe dele também passou o pão que o diabo amassou, e que fica ali fazendo tipo uma ata e um quadro de prós e contras e o quadro de votação. Mas de que ele, assim, ele é um personagem muito passivo, e isso confesso que me irritou. Eu acho que a luta feminista pode englobar homens, mas homens que não calem a mulher, mas isso não quer dizer que eles não precisam ter voz. E esse filme coloca a passividade dele ali quase que fosse uma virtude. Isso me incomoda. E quase como virtude, e ligada ao amor romântico que ele sente por uma das meninas. Essas duas coisas me incomodou bastante, porque ficam muito dois condicionantes que eu não entendo, não sei se gosto. Aí, voltando para a coisa nem todo homem, quase toda mulher, em certo momento, ele começa a falar mal de homem, e aí eu acho que é isso, e uma das mulheres, até se referindo a ele, fala, mas nem todo homem, você, por exemplo, não é? Ou as mulheres começam a falar mal de todo homem, e alguém fala, nem todo homem, ele não é. Então, assim, tem a frase nem todo homem usada de uma maneira não irônica. E tem uma personagem que ela não participa desse grupo, não é que ela é expulsa, que ela não pode participar. Mas é como se ela escolhesse não participar. Ela é uma das vítimas, e depois que acontece isso com ela, até se revela que desde criança ela não se sentia no corpo, ela se sentia que não era no corpo de mulher e tal, e ela fica meio trans da comunidade, ela só usa os macacões, aquela roupa bem tradicional também, mas ela não é mulher, então ela não participa ali, não é que ela seja proibida, ela simplesmente não participa, e também ela não fala, ela só fala com crianças. Com adultos, seja homem, seja mulher, ela não abre a boca, ela não fala, ela só se comunica com criança. E aí eu confesso que isso foi talvez o que eu achei o mais complicado de todos. Porque ela faz a transição, né? E assim, eu mesma falei, ela vira trans é complicado, mas no filme é isso. Ela vira trans, completamente direcionada à questão do abuso, como se isso fosse uma causa, portanto, como ser trans ser a consequência necessariamente direta de um trauma. Junto desse trauma vem ela ficar muda. E aí o filme se chama Women Talking, né, que é mulheres falando. E aí me parece que como ela abriu o direito, a mão, né, do direito de ser mulher, então ela não faz parte daquele Women Talking, entende? Eu achei essa mensagem, pra mim, me desceu tão mal, tão esquisito, até porque com o 8M eu andei aí também, por aí, discutindo com um certo grupo que defende o feminismo radical, e conversei com mulheres e com elas consegui conversar, apesar de não concordar com essa coisa de excluir a luta trans do meio e de insistir que não é homem de jeito nenhum, que não é mulher de jeito nenhum, é homem, e às vezes vi com uma carga que eu acho violenta sim, mas não quero me aprofundar. Mas com as mulheres eu conversei, debati, apesar de não concordar, mas tanto numa postagem minha sobre isso, quanto numa outra postagem, os homens, é engraçado, né? Porque os homens que estão abrindo, abraçando essa causa, e talvez entre as mulheres que concordem literalmente com ele, eles sejam que nem o personagem lá,
passivos, concordando e tal, mas comigo não concordei, foram extremamente agressivos comigo, nas duas ocasiões, em duas postagens diferentes, me chamando de palestrinha, dizendo que eu não entendo a causa, porque isso é ser... E aí, de novo, quer rebater dizendo você não é de esquerda o suficiente, isso é coisa de liberal. E ouvir esse papo, isso é coisa de liberal. Pessoas como você fazem até mal para a causa, sabe? Não entendem. Isso porque nas duas situações eu estava falando de inclusão. Não vou ser tão ingênuo, eu sei como o liberalismo coopta, abraça e tem também uma raiz de manutenção dessas diferenças enquanto diferenças, porque vira nicho, vira mercado, mais gente consumindo, tudo isso eu sei, gente. Mas quando a gente tira esse elemento e começa a falar de inclusão, porque quem não é incluído é porque tem gente que sim sustenta esse capitalismo, essa estrutura patriarcal. Enfim, são muitos paradoxos que eu estou tentando digerir. E trouxe esses 3 filmes aqui para fazer uma assinatura assim, final desse tema Oscar, pontuando de que, como eu sempre acho que os filmes são oráculos, eu acho que esses 3 filmes são oráculos para os próximos papos que a gente vai ter ao longo aí de um tempo, talvez dos próximos anos, as próximas coisas que a gente vai ter que prestar atenção, que estão acontecendo, e o que esses filmes estão dizendo para o bem e para o mal, sobre o mundo, né? E aí incluo lá tudo que eu falei também sobre as belezas do Tudo em Todo Lugar, que apesar de eu não gostar tanto quanto os Banshees do Inisherin, eu acho que em 2023 é infinitamente mais importante esse filme sair como grande ganhador e o outro não, que não ganhou nada. Sobre o Triângulo da Tristeza, e como também eu não engulo esse Ruben Östlund, muito por coisas que dialogam com essas que eu coloquei aqui. E é isso, gente. Hoje eu tô militante chata, tá? Prometo no próximo tentar melhorar. Talvez eu vá me tratar. Tchau!